Pré-história e o início da comunicação. Na pré-história, os homens se comunicavam através de gestos, sons e mímicas. Com o tempo, transmitiram seus sentimentos, cotidiano e desejos através de pinturas rupestres nas paredes das cavernas. No ano de 3200 a.C., o povo sumério, que foi o primeiro a habitar a região da Mesopotâmia, cria a escrita pictográfica, que era escrita com um objeto pontiagudo sobre argila, evoluindo para a escrita cuneiforme, onde usavam uma cunha para escrever em tabletes de barro que secavam ao sol. Os egípcios aperfeiçoaram a escrita pictográfica e criaram a escrita hierográfica, utilizada em monumentos, templos e túmulos. Desenvolveram também o papiro, que é um tipo de papel primitivo criado com uma planta de mesmo nome, e talos processados, utilizado para a escrita hierática, uma forma simplificada da escrita hieroglífica. Em 1200 a.C., a escrita foi novamente melhorada, desta vez pelos fenícios, que criaram o alfabeto, que 300 anos depois foi novamente modificado pelos gregos, responsáveis por difundir este método de escrita, que foi novamente modificado pelos romanos, deixando as mais antigas versões do nosso alfabeto moderno, até hoje encontradas. A disseminação da escrita. Aproximadamente em 1400 d.C., na cidade de Mogúncia, atualmente parte da Alemanha, Johannes Gutenberg mecaniza o sistema de impressão por tipos móveis, inventada pelos chineses. Na época, ele publica 200 exemplares da Bíblia Sagrada e dá início à disseminação da escrita. No século XV, surge a imprensa, que foi criada a partir da invenção de Gutenberg, onde livros, jornais, notas puderam ser produzidos de forma rápida e em maior quantidade, levando a informação para grande parte da população que até então não tinha nenhum acesso a esses meios. A máquina de escrever. Mais adiante, no ano de 1714, surge um dispositivo de escrever mecanicamente criado pelo inventor inglês Henry Mill. Um século depois, o inventor italiano Pellegrino Turing introduziu um sistema de teclado e posteriormente o americano Carlos Tubber aperfeiçoou o modelo com maior rapidez de escrita. O computador. No início do século XIX, foi criada a primeira máquina capaz de fazer cálculos, por Charles Babbage, mas este não teve condição de viabilizar o seu projeto. No ano de 1930, Alan Turing mostrou ao mundo o primeiro computador, mudando completamente o rumo da computação como era conhecida. A internet. No ano de 1970, surgiu a internet. O termo foi usado pela primeira vez pelo matemático e informático americano Vinton Cerf. No ano seguinte, foram idealizados o e-mail e o primeiro vírus, chamado The Creeper. Em 1979, surgiram os emoticons, criados por Kevin Mackenzie. O primeiro computador lançado pela IBM surge em 1981, e o primeiro chat, chamado IRC, é criado em 1988. E no ano seguinte, Berners-Lee propõe o sistema World Wide Web, o conhecido WWW que temos hoje. O nascimento do hipertexto. A ideia do hipertexto nasce durante o século XVI e XVII, com algumas manifestações através de manuscritos e marginálias. Estes documentos sofreram alteração, uma espécie de edição coletiva feita por leitores e copistas, o que permitia uma leitura não linear dos textos. O dispositivo Memex. Em 1945, o engenheiro, inventor e político Vannevar Bush publica um ensaio, As We May Think, e anuncia o dispositivo Memex, uma máquina que auxiliaria a memória humana a guardar e recuperar documentos partindo de um grande banco de dados, o projeto Xanadu. Em 1960, Theodore Nelson cria o termo hipertexto, influenciado pelo pensador francês Roland Barthes, que em seu livro S/Z trouxe o conceito de lexia, ou seja, ligação de textos com outros textos, e dá início ao projeto Xanadu, que teria como objetivo de facilitar a escrita não sequencial, no qual o leitor pudesse escolher seus próprios caminhos através de um documento. A criação do mouse e tela com múltiplas janelas de trabalho. O engenheiro americano Douglas Engelbart
Inventor do mouse para computador criado em 1960, foi uma peça importante nessa jornada. Os primeiros testes com o mouse em uma tela com múltiplas janelas de trabalho, conexões associativas entre bancos de dados e escritas de diferentes autores foram testadas em seu centro de pesquisa chamado Augmentation Research Center. A definição de hipertexto segundo Marcuse. Para o linguista brasileiro Luiz Antônio Marcuse, o hipertexto refere-se à escritura eletrônica não sequencial e não linear, que permite ao leitor o acesso de um ilimitado número de textos a partir de escolhas locais e sucessivas. O leitor define o fluxo de sua leitura, através da interatividade com assuntos tratados. Para ele, é uma forma de estruturação textual onde o leitor simultaneamente é o coautor do texto final. A importância do hipertexto nos dias de hoje. Hoje, o hipertexto possibilita o desenvolvimento de textos interativos, dinâmicos e com diversas possibilidades de caminho, em uma mesma página, possuindo uma estrutura não linear, sendo de suma importância ao mundo digital, já que traz conteúdos em diversas páginas de forma mais precisa e recheada de informação. Isso da hora adverte. Desfrute dessa evolução. Só tenha cuidado para não se perder do seu destino em suas buscas. Muito obrigado por assistir.